Muito bem, voltamos aí para continuar falando sobre a parte de sintaxe e pontuação mediante exercícios, né? Você que está fazendo aí essa sua preparação para Banco Quadrix, vamos aí continuar a verificar como é que a banca aborda essa parte de pontuação. Anteriormente já coloquei alguns princípios de pontuação para você e comentamos que no final das contas você não precisa memorizar 40 e tantas, 50 e tantas regras de pontuação. Na verdade, o que você precisa é simplesmente identificar os 4 acessórios que normalmente quebram a frase. Por isso, vai para a tela e acompanhe comigo, vamos apresentar esses 4 acessórios. Lembrando, a gente já apresentou esse princípio, né? Uma vírgula separa, duas vírgulas unem. As duas vírgulas unem justamente porque elas indicam o início e o final da quebra gerada pela inserção do acessório. Então, ignorado o acessório, você pode unir o que vem antes ao que vem depois daquela quebra gerada pela inserção da peça acessória. E aqui o que a gente precisa agora é saber quais são esses acessórios. Veja aí, ó. O rapaz, desesperado, não parava de chorar. São exemplos com os quais a gente já trabalhou anteriormente, né? Olha, o rapaz, noivo da vítima, não parava de chorar. O rapaz, Joana, não parava de chorar. E o rapaz, desde a fuga da noiva, não parava de chorar. Aí você tem os 4 acessórios que quebram a frase. De fato, é por isso que eles estão pontuados, conforme vimos. Esse é um princípio universal de pontuação, né? Sempre que você tem um acessório, seja uma palavra, uma expressão, um trambolho, uma oração. Se você inseriu no meio de uma frase, vai quebrar a construção e a quebra é marcada antes e depois por vírgula. Então, esse é um princípio universal. Só que agora a gente pode falar daquilo que a gente chamaria de regra. O que é a regra? A regra de pontuação nada mais é do que você dizer, olha, essa vírgula que apareceu porque o acessório X quebrou a frase. É a regra então do acessório X. É a regra do acessório Y. Dizer a regra no final das contas é você identificar o acessório. Isso quer dizer que, em termos simples, você basicamente tem que levar essas 4 regras para a sua prova. Professor, mas todas as regras então são resumidas nessas 4? Não, todas. Não, mas para a sua prova, se você enxergar bem esses 4 acessórios, isso já está de excelente tamanho para a sua prova. É certo que podem aparecer outras situações, como por exemplo, existe a situação da enumeração. Mas enumeração, você só de olhar sabe que é enumeração. Há um detalhezinho que a gente vai precisar acrescentar, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão específica. Tá? Mas assim, ao olhar você sabe que é enumeração. Se apareceu isto é, por exemplo, ou seja, entre vírgulas, tudo bem, não é nenhum desses acessórios, mas você percebe que é uma pecinha que quebrou a frase. Portanto, o princípio de pontuação seria basicamente o mesmo. E as situações que fogem a essas 4 aí, com certeza são situações simples com as quais você vai saber com alguma facilidade lidar. Agora, as outras mais complicadas que normalmente bagunçam a nossa análise, ocorrem justamente envolvendo esses 4 acessórios aí. Por isso é que você tem que se habituar a identificar esses 4 acessórios. Fora isso, também você está organizando seu raciocínio. Porque na hora da prova, o que faz as pessoas errarem é que as pessoas chegam lá pensando naquelas 40 e tantas regras que ninguém consegue de fato decorar tudo, acaba esquecendo uma ou outra e você fica com insegurança danada porque você não lembra a regrinha e aí você acha que nunca vai entender pontuação. Na verdade, o que você tem que fazer é abrir mão das regras e simplesmente perceber que você tem que se preocupar com esses 4 acessórios aí. Mas vamos lá, sem mais conversa, vamos falar aí sobre essa turminha. Esse primeiro que aparece aí é o predicativo solto. Por que eu chamo de predicativo solto? Bom, ele é um predicativo do sujeito, é uma característica do sujeito, nesse caso, sujeito rapaz. Só que ele não está com o verbo de ligação. Se aparecesse o verbo de ligação, aí eu não poderia pontuar. Se eu dissesse o rapaz estava desesperado e não parava de chorar, eu já não poderia pontuar. Por quê? Porque o verbo de ligação estaria lá. O rapaz estava desesperado. E eu não posso separar o verbo do seu complemento por vírgula. Então, quando o verbo de ligação está lá, eu não pontuo. Agora, quando eu tiro o verbo de ligação, o predicativo fica solto na frase. E está solto mesmo. Tanto é que se eu quisesse, eu poderia empurrar esse predicativo lá para o início da frase. Desesperado, vírgula, o rapaz não parava de chorar. Posso puxar para o meio da frase. O rapaz não parava, vírgula, desesperado, vírgula, de chorar. Ou ainda para o final. O rapaz não parava de chorar, vírgula, desesperado. Ou seja, de fato ele fica solto. E já que ele está solto, à medida que ele vai se movimentando, ele acaba quebrando a construção da frase. Muito bem, já na sequência, o que nós temos é o aposto. Eis aí, o nosso querido amigo aposto. O aposto é um esclarecimento posto acerca do antecedente, é uma
acréscimo de informação. E eu sei que muita gente confunde o aposto com o predicativo solto. Por quê? Porque a gente fica pensando com o sentido, fica pensando com a interpretação. Mas vamos resolver esse probleminha, tá? Antes, no entanto, vamos apresentar os outros. Joana lá embaixo é o vocativo. E desde a fuga da noiva é o que a gente já havia falado anteriormente, né? Uma adjunta adverbial. Os adjuntos adverbiais são muito frequentes nas construções dos textos, por isso, muito frequentemente, são objetos de indagação em prova também. Bom, mas então vamos lá. Cada um desses aí tem uma característica específica que o faz se distinguir dos outros. Mas comecemos com a duplinha que causa mais dor de cabeça, mais dúvida, mais confusão. Predicativo e aposto. Como normalmente a nossa tendência é pensar com sentido, a gente acaba confundindo o predicativo com o aposto e vice-versa. Por quê? A gente pensa com sentido. Aqui, quando você vê, olha ali o predicativo, você pensa, o predicativo está qualificando o sujeito. Mas se você, no caso, observar a expressão noivo da vítima, em certa medida você também não está qualificando o sujeito noivo? Não, professor, mas peraí, quando eu digo noivo da vítima, eu estou explicando uma coisa acerca do sujeito rapaz, né? Falando noivo e rapaz. Quando eu coloco ali noivo da vítima, eu estou explicando algo acerca do sujeito rapaz. Tá, mas quando você diz desesperado, você também não está explicando algo acerca do sujeito rapaz? Tá vendo como é fácil você confundir uma coisa com a outra? Se você pensar em termos de sentido, você vai acabar se confundindo. Então, sugiro a você, não pense com sentido. Pense de maneira fria, sistemática e estrutural. Como é que eu vou fazer estruturalmente a distinção de um do outro? Simples, o predicativo, gente, tem núcleo adjetivo. Ele qualifica o sujeito e tem núcleo adjetivo. E já devo até adiantar, gente, preste bastante atenção nos particípios. Veja que desesperado é o particípio do verbo desesperar. Procure ter em mente que os particípios são chamados formas nominais, entre outras coisas, são chamados formas nominais. Por quê? Porque quando você solta na frase, o particípio quase que automaticamente se transforma em um adjetivo. Ele passa a se comportar como um nome. Ou seja, quando você vê essas palavras terminadas em ado, ido, já fica com o pé atrás, porque é bem possível que elas estejam atuando como adjetivos. O particípio, ele de fato é verbo quando você tem, por exemplo, a voz passiva, mas aí você tem uma flexão do verbo ser com um particípio. Nessa situação, ser mais particípio, o que você tem é a voz passiva. Mas se aparecer um particípio solto, como acontece aí nessa frase, esse particípio solto, na verdade, ele funciona como um verdadeiro adjetivo. Beleza? Então, no caso aí, já que é adjetivo, reconheço como um predicativo. Agora, observe que a expressão noivo da vítima tem por núcleo a palavra noivo, que é um substantivo. É essa a diferença. O aposto tem núcleo substantivo. E, conforme disse, ele é um esclarecimento posto sobre um antecedente. É uma informação que eu acrescentei acerca do antecedente. Muito bem. Feita a distinção entre um e outro, vamos para os próximos. O vocativo talvez seja os mais simples da gente identificar, porque o vocativo é uma evocação, é um chamamento. Eu utilizo para chamar a atenção da pessoa com quem estou falando. Nesse caso aí, o nome da pessoa, Joana. Mas, e aí atenção, o vocativo sempre será o nome da pessoa? Não. O fato de aparecer o nome de uma pessoa quer dizer que é vocativo? Não. Na verdade, você tem que verificar se no contexto aquela expressão pode ser um nome ou qualquer expressão de núcleo substantivo. Se essa expressão está sendo utilizada para chamar a atenção do interlocutor, da pessoa com quem eu estou falando. Tá? Por exemplo, quando eu digo, você encontra alguém na rua e fala: ô amigo, como é que você tá? Ô amigo, como é que você tá? Como é que você tá? Amigo. A palavra amigo no contexto funciona como vocativo. Né? Quando, meninos, quando vocês se encontram na rua e falam: amiga, como é que você tá, menina? Amiga é um vocativo. Como é que você tá, vírgula? Menina. Menina é o vocativo. Senhores, quando nós encontramos nossos parceiros de caminhada e de maneira formal os cumprimentamos. E aí, maluco, o que tá pegando, velho? Hoje em dia é assim, o que tá pegando, velho? Veja, e aí, vírgula, maluco é um vocativo. O que tá pegando, vírgula? Véi é um vocativo. Caraca!
véi, caraca, interjeição, véi, vocativo. Todo santo dia, se você não usa, você ouve vocativo, tá? Então, vocativo é qualquer expressão de núcleo substantivo que eu utilizo para chamar a atenção do interlocutor. Não precisa necessariamente ser o nome da pessoa. Muito bem, e finalmente o adjunto adverbial, conforme comentei, o adjunto adverbial ele aparece com boa frequência no texto e por isso ele aparece com boa frequência também em itens de prova. O adjunto adverbial, vale lembrar, é uma indicação de circunstância, principalmente circunstâncias de tempo, lugar e modo. Veja que desde a fuga da noiva é uma circunstância de tempo. Tá ali? Ele não parava de chorar desde quando? Desde a fuga da noiva é uma circunstância de tempo. Lembrando, os adjuntos adverbiais de lugar, circunstâncias de lugar, respondem normalmente a pergunta onde. E os adjuntos adverbiais de modo respondem a pergunta como. E aqui uma outra dica. Aliás, uma dica e apontamentos que você deve guardar. O adjunto adverbial tem duas características que são típicas dele. Primeiro, o adjunto adverbial é o único que às vezes tem vírgula opcional. Repito, o adjunto adverbial é o único que às vezes tem vírgula opcional. Funciona da seguinte maneira. O adjunto adverbial normalmente deve aparecer no final da frase. Essa é a posição natural dele. Se ele estiver lá no final da frase, posição natural dele, a vírgula é opcional. Então você pode guardar da seguinte maneira. A posição normal de um adjunto adverbial é no final e aí a vírgula é opcional. A rima é proposital. Que tal? Legal? Normal e usual, banal, só na moral, etc e tal. É para você não esquecer. A posição normal do adjunto adverbial é no final e aí a vírgula é opcional. Isso quer dizer que se nesse exemplo aí eu colocasse o desde a fuga da noiva lá no finalzinho, a vírgula seria facultativa. O rapaz não parava de chorar, vírgula facultativa, desde a fuga da noiva. Agora, se você trouxer o adjunto adverbial para o início ou para o meio da frase, é o caso que acontece aí, vírgula nele, por conta da quebra que ele gera na construção. A não ser que o adjunto adverbial seja pequeno. Apesar de nenhum gramático definir o que é um adjunto adverbial pequeno, de maneira geral você pode considerar o adjunto adverbial pequeno como aquele com uma palavra, no máximo duas. A partir de 3 palavras, de maneira geral, se considera já o adjunto adverbial grande e merecedor de uma vírgula obrigatória se ele vier deslocado para o início ou para o meio da frase, tá? Então, é isso, a posição normal do adjunto adverbial no final e a vírgula é opcional. Se você trouxer para o início ou para o meio da frase, vírgula nele por conta da quebra gerada, a não ser que ele seja pequeno. Se o adjunto adverbial for pequeno, uma palavra no máximo duas, ele tem vírgula facultativa independentemente da posição. Beleza? Esse é o primeiro apontamento, o primeiro detalhe acerca do adjunto adverbial. Segundo detalhe interessante acerca do adjunto adverbial é justamente esse que a gente vê aí na estrutura. Observe que o adjunto adverbial, ele é normalmente preposicionado. Olha o desde no início da estrutura do adjunto adverbial. Então, normalmente o adjunto adverbial ele vai se entregar para você pelo fato de ele ser preposicionado. Professor, quer dizer então que ele sempre é preposicionado? Não, infelizmente não dá para dizer que sempre ele é preposicionado. Muito frequentemente ele é preposicionado. Mas o que acontece? Em algumas situações a preposição pode ficar subentendida. Isso é raro, mas pode acontecer. Mas nessas situações normalmente são circunstâncias nitidamente de tempo ou então de lugar e você na hora só de ver você percebe que é a indicação de circunstância de tempo ou lugar, mesmo com a preposição subentendida. Além disso, às vezes acontece o adjunto adverbial ele ter uma palavra só. Se for uma palavra só, por exemplo, hoje, ou então recentemente, ou normalmente, ou então agora, aqui, é uma palavra só, não dá para ser preposição, tem que ser advérbio, tá? Mas fora isso, normalmente você tem o adjunto adverbial com 2 palavras, é uma preposição e mais alguma coisa. 3 palavras é uma preposição e mais outras 2 coisas. Ou seja, no final das contas, a preposição vai ser uma mão na roda para você identificar o adjunto adverbial. Então, sempre que você vir um acessório deslocado, a primeira palavra é uma preposição, então muito provavelmente o que você tem ali é um adjunto adverbial. Por quê? O predicativo solto, ele nunca é preposicionado. O vocativo também nunca é preposicionado. O aposto, ele até pode ser preposicionado, mas é muito raro. E nesse caso, ele só é preposicionado porque ele meio que espelha o antecedente dele. Se eu tiver um aposto de um objeto indireto,
Já que o objeto indireto tem preposição, a tendência é o aposto também apresentar a mesmíssima preposição. Tá? Então, é uma situação rara em que o aposto pode ser preposicionado, mas normalmente o aposto não é preposicionado. Quem costumeiramente vem com preposição é o adjunto adverbial. Então ele tem essas duas características. Às vezes o adjunto adverbial pode ter vírgula opcional e às vezes, aliás, frequentemente o adjunto adverbial é um acessório preposicionado. Isso já vai servir para você identificar os adjuntos adverbiais com um pouco mais de facilidade. Muito bem, e por falar em identificar e com facilidade, vamos fazer exercícios, porque agora eu acho que está sendo um pouco mais fácil. Agora que a gente está entendendo a lógica da pontuação, a gente vai fazer com um pouco mais de facilidade. Mas vamos lá, eis aí, ó. A inserção de vírgula após elaborada manteria a correção gramatical, ainda que alterasse os sentidos originais do texto. Eis aí. A alimentação cardioprotetora brasileira, também chamada de Dica BR, foi elaborada com base em alimentos tipicamente brasileiros para proteger a saúde do coração, em sintonia com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em 2006 e periodicamente atualizado, incluindo em suas orientações apenas alimentos in natura, minimamente processados e processados. Muito bem, e o item está sugerindo aí a inserção de uma vírgula aí após elaborada, ou seja, sugere-se que a vírgula apareça justamente aí. Eis, olha, caiu do céu, você caiu do céu, uma vírgula linda que apareceu. Olha aí, ó, a vírgula caindo do céu aí. O item sugere colocar essa vírgula aí, mantendo assim a correção gramatical, ainda que a gente alterasse o sentido. Então, não se preocupe com o sentido, é só verificar. Gramaticalmente falando, está correto? Posso colocar essa vírgula aí? Dê pausa e verifique. E aí, certinho? Posso colocar essa vírgula? Bom, vamos lá. Eu sei que por um momento você deve ter pensado, professor, eu acho que não, porque essa vírgula está separando o verbo do complemento. Tá, mas vamos lá. Será que está separando o verbo do complemento mesmo? Observe, a estrutura verbal que aparece aí, aliás, está aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Foi. Aqui, ó. O foi. Foi e mais à frente elaborada. Foi elaborada. Isso é o verbo ser com particípio. E verbo ser com particípio é o quê? Voz passiva, não é isso? A voz passiva tem a estrutura passiva ser mais particípio, tem como complemento estrutural o agente da passiva. Por exemplo, se eu dissesse que tal coisa foi elaborada pelo Instituto tal tal. Veja que pelo Instituto tal tal é o agente da passiva. O agente da passiva normalmente é introduzido pelas contrações pelo, pela, pelos, pelas ou então pela preposição por. Agora a minha pergunta é, você está enxergando o agente da passiva aí na frase? Dá uma olhadinha. De fato, com base em elementos tipicamente, isso é um agente da passiva? Não, não é. Veja que no contexto apareceu a preposição com. Isso não é um agente da passiva. Sendo agente da passiva, começaria com por ou então pelo, pela, pelos e pelas. Aliás, nessa frase não existe agente da passiva. O que quer dizer então que a rigor, o que a gente está dizendo aí é que a alimentação cardioprotetora brasileira foi elaborada. Simplesmente isso. Está sabendo da alimentação, desse projeto de alimentação cardioprotetora? Sim, ela foi elaborada. Inclusive, já li. Isso foi elaborado faz tempo. Veja, eu não tenho o agente da passiva. Isso implica afirmar, portanto, que a inserção da vírgula logo após elaborada está realçando o caráter acessório da expressão que vem na sequência. Sim, porque se eu pontuei, pontuação é coisa de acessório. Já que é coisa de acessório, vamos experimentar tirar? Vamos experimentar retirar então para ver o que acontece. Eis aí, ó. Vamos, ó. Tá vendo? Já que eu coloquei entre duas vírgulas, vou voltar. Está entre duas vírgulas, né? Elaborada, vírgula, com base em alimentos tipicamente brasileiros, vírgula. Está vendo que está entre duas vírgulas? Se aparecer entre duas vírgulas, isso é um acessório. Sendo acessório, posso retirar, então vou retirar. E veja como vai ficar, ó. A alimentação cardioprotetora brasileira, também chamada de Dica BR, foi elaborada para proteger a saúde do coração em sintonia com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Tá vendo como não fez falta? É porque, de fato, é um acessório, é um adjunto adverbial. E como é que eu sei que é adjunto adverbial? Porque começa com a preposição com. Aliás, observe que você tem 3 adjuntos adverbiais aí. Foi elaborada com base em alimentos tipicamente brasileiros, foi elaborada
para proteger a saúde do coração e foi elaborada em sintonia com as recomendações. Tá vendo? São 3 peças acessórias preposicionadas que vieram ao final. Já que veio ao final, posição normal, vírgula opcional. A vírgula antes do com é uma vírgula opcional. O examinador só resolveu sugerir que você a inserisse. Mantivemos a correção gramatical sem nenhum problema, mesmo que pareça haver uma nuance de mudança de sentido, a correção está garantida, o que quer dizer que o item está certinho. Vamos para o próximo? Vamos lá. Eis aí. O trecho em sintonia com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira faz referência direta ao antecedente de saúde do coração. Veja que é o mesmo trecho e com o comentário que eu fiz no item anterior, você já consegue enxergar isso aí direitinho. O item está dizendo que esse trecho, em sintonia com as recomendações do Guia Alimentar da População Brasileira para a população brasileira, faz referência direta ao antecedente de saúde do coração. Ou seja, ele está se referindo, está se relacionando com o antecedente saúde do coração. É isso mesmo? Eis o trecho aí, ó. A alimentação carne-produtora brasileira, também chamada de Dica BR, foi elaborada com base em alimentos tipicamente brasileiros para proteger a saúde do coração, em sintonia com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em 2006 e periodicamente atualizado, incluindo blá 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 blá. E o item está dizendo que a expressão em sintonia com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira faz referência direta, ou seja, se refere, está conectado ao antecedente de saúde do coração. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí, certinho? Beleza? Vamos lá. O item está falando dessa expressão aqui, ó. Ela está vinculada à saúde do coração, gente? Está? O que a gente comentou anteriormente? Você tem aqui, olha aí, termo preposicionado e semelhantemente a com base em alimentos para proteger, em sintonia é adjunto adverbial. E o adjunto adverbial se refere a quem? Ao verbo, está vinculado à locução foi elaborada. Aliás, os 3 são adjuntos adverbiais, né? Foi elaborada com base em alimentos, foi elaborada para proteger, foi elaborada em sintonia. Essas 3 expressões são adjuntos adverbiais. E já que adjunto adverbial se vincula ao verbo, a estrutura verbal foi elaborada, não a expressão saúde do coração. Por isso o item errado. Beleza? Muito bem, vamos para mais uma. Eis aí, ó. Julgue o item no que se refere à correção gramatical e à coerência da proposta de reescrita do trecho destacado do texto. Temos aí, a aquisição e desenvolvimento da linguagem são determinados tanto neurobiologicamente quanto socialmente e estão estreitamente relacionados ao desenvolvimento da aprendizagem. Isso é o texto originário. Agora, a reescritura. A aquisição e o desenvolvimento da linguagem, determinados tanto neurobiologicamente quanto socialmente, estão estreitamente relacionados ao desenvolvimento da aprendizagem. E o que a gente deve fazer é julgar se essa reescritura aí está boa quanto à correção gramatical e à coerência. Se está correto gramaticalmente e se tem lógica. Dê pausa e verifique. E aí, verificou? Professor, que eu estava lendo aqui, parece que mudou um pouco o sentido. Para. O item está falando em sentido? Não. O item não falou em sentido. Vou até sair da frente aqui de novo para você verificar. O item não está falando em sentido. Veja que o item está falando, julgue o item no que se refere à correção gramatical e à coerência. Coerência é, se eu li e consegui entender direitinho, então, no caso, não ficou truncado, não houve um choque, não ficou aquela coisa sem lógica. Se eu li, tem lógica, então está coerente. E a correção gramatical. Então, não se preocupe com o sentido nesse caso. O que você deve verificar de fato é se ficou correto. Ora, na reescritura apresentada, o que nós temos aí é uma expressão entre vírgulas, não é isso? A aquisição e desenvolvimento da linguagem, vírgula, determinados tanto neurobiologicamente quanto socialmente, vírgula, estão estritamente relacionados. Ora, se eu coloquei essa expressão entre vírgulas, eu estou dizendo que ela é um acessório, não é isso? Sendo um acessório, posso dispensar, não posso? Então, vamos experimentar dispensar para ver o que acontece. Veja aí, ó. Prontinho. Pará. Tá vendo? A aquisição e o desenvolvimento da linguagem estão estritamente relacionados ao desenvolvimento da aprendizagem. Tá vendo que ficou perfeito? Dá para entender direitinho. Você, então, devolvendo aí o acessório,
é um acessório entre vírgulas, não é isso? Está quebrando a frase, eu leio, entendo direitinho, portanto a frase está coerente e, de fato, colocado entre vírgulas está indicando que é um acessório. Tirei para testar, ficou perfeita a construção, quer dizer que, de fato, a pontuação também está correta. O que nós temos aí no final das contas entre essas duas vírgulas é o que? Aproveitando que ele está por aqui, essa expressão que apareceu, esse acessório entre vírgulas, é o que? É um predicativo solto? É um aposto? É um vocativo ou é um adjunto adverbial? Se você quiser, pode dar pausa para verificar. E aí, verificou o que é? Lembra que eu falei dos particípios que funcionam como adjetivos? Veja que determinados é um adjetivo no contexto, portanto, isso é um predicativo do sujeito, é um predicativo solto. Mas enfim, a gente só analisou dessa maneira só para exercitar mesmo, porque só de a gente ver anteriormente a pontuação tirando acessório, a gente já havia visto que estava correto e, como deu para entender, é coerente. A todo modo, o item está certinho. Então, insisto, eu só mostrei que é um predicativo para exercitar mesmo, tá? Só de você verificar ali que você poderia tirar a expressão acessória e deixar a frase coerente, já mostrava que estava correto desde o início. Vamos então para a próxima. Eis aí, as vírgulas empregadas respectivamente após voice guard e voz isolam um trecho que tem função explicativa. Eis o trecho. A Universidade de Fortaleza concebeu e desenvolveu o Voice Guard, aplicativo que objetiva promover auxílio aos cuidados diários com a voz, principalmente para quem a utiliza como um dos principais instrumentos de trabalho. E o item está dizendo que essas vírgulas empregadas aí, após voice guard e voz, isolam um trecho que tem natureza explicativa. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí? Certinho? Bom, é exatamente isso mesmo. Efetivamente, essa expressão que aparece aqui está explicando o que é um voice guard. Voice guard, o que é isso? É um aplicativo. Veja que se trata efetivamente de uma explicação, ou seja, o trecho tem função explicativa. O que quer dizer que o item está certinho. Mas, já que a gente está por aqui mesmo, pergunto, está entre vírgulas, é um acessório, não é? Então, só para exercitar, vocês sabem dizer que acessório é esse? Ah, não, professor. Calma. O que acontece? Eu simplifiquei o raciocínio para que você organize a sua forma de pensar. Você não precisa mais daquelas 50 e tantas regras, você precisa lembrar os 4 acessórios, lembra? É assim que você organiza seu raciocínio. Lembrando que se está entre vírgulas, é um acessório. Qual? É um desses 4. Ou é predicativo solto, ou é aposto, ou é vocativo, ou é adjunto adverbial. O que eu quero agora é que você me diga qual deles é. Dê uma olhadinha, se for o caso, dê uma olhadinha aí e dê pausa. E aí, conseguiu descobrir? Isso, o que nós temos aí efetivamente com núcleo substantivo é um esclarecimento posto acerca do antecedente, isso aí é um aposto. Se a gente for pensar entre as 4 possibilidades, lembrando, adjunto verbo é uma circunstância de tempo, lugar ou modo, modifica um verbo e normalmente vem preposicionado. A palavra aplicativo não faz referência a verbo, consequentemente não é adjunto adverbial. O predicativo solto é um adjetivo que qualifica um sujeito. Veja que ali o núcleo não é um adjetivo. O aposto é um núcleo substantivo. Olha aí, núcleo substantivo e é um esclarecimento posto sobre o antecedente. E vocativo é um chamamento. Chamamento com certeza não é. O que nós temos aí de fato é um esclarecimento posto sobre o antecedente e o núcleo substantivo aplicativo confirma que de fato isso é um aposto. A todo modo, a gente só fez essa análise aí ao final para exercitar mesmo. Anteriormente a gente já havia visto que o item estava certo, efetivamente se trata de uma explicação. Vamos ver mais um exercício, eis aí, ó. Mantenha a correção gramatical, a substituição do sinal dos 2 pontos, substituição por sinal de 2 pontos do ponto continuativo empregado anteriormente a alimentos, com o devido ajuste de letra maiúscula inicial para minúscula. Eis o trecho. Há razões biológicas, culturais, sociais e ambientais que explicam por que se deve embasar a alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados e de origem predominantemente vegetal. No que se refere a razões biológicas e culturais, observa-se que tais alimentos variam amplamente quanto à quantidade de energia ou calorias por grama e a quantidade de nutrientes por caloria.
alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e minerais de que necessita o indivíduo, mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e o teor excessivo de gorduras não saudáveis, características que podem favorecer o risco de doenças crônicas. Observe que eu pulei na minha leitura essas expressões entre parênteses justamente para poder... Essas expressões entre parênteses normalmente são acessórios de natureza secundária. Quando você, no caso, tem um acessório entre vírgulas, esse acessório tem o mesmo nível de importância do restante da frase. Se eu quiser, no entanto, eu posso trocar as vírgulas por travessões. Os travessões chamam a atenção, enfatizam aquele acessório. Agora, se eu te coloco o acessório entre parênteses, eu estou meio que escondendo o acessório. Como quem diz, olha, isso aqui é meio secundário, se você quiser não precisa nem ler não. Por isso é que eu simplesmente pulei essa informação entre parênteses para facilitar a nossa leitura, já que nós temos aí períodos bem longuinhos. Mas enfim, o que o examinador está querendo aqui é que você, no caso, troque este ponto continuativo que aqui está por 2 pontos. É esse aqui, ó. Ele quer que você troque por 2 pontos, ajustando aí a inicial na sequência para minúscula. Vamos colocar 2 pontos bem bonitos aí? Dê pausa e verifique. E aí, rola? Bom, para quem ficou na dúvida, vamos lá recordar para que serve, né? Eu vou ter de tirar esse ponto aí para colocar 2 pontos no lugar. Mas vamos lá, como é que a gente usa 2 pontos? Algumas pessoas acham que o emprego dos 2 pontos é mais complicado que o emprego de vírgula, coisa assim, e na verdade não é, gente. Os 2 pontos, eles são utilizados basicamente para 2 coisas. Você pode até fazer essa associação. Como é que eu trabalho com os 2 pontos? Com 2 pontos, com 2 apontamentos. Primeiro ponto, primeiro apontamento, discurso direto. Segundo ponto, segundo apontamento, explicações ou esclarecimentos que vêm ao final da frase. De novo, primeiro ponto, primeiro apontamento, primeiro uso dos 2 pontos, discurso direto. É comum que você utilize 2 pontos para introduzir discurso direto. Mas no caso de discurso direto, é mais fácil a gente identificar, porque o discurso direto é a reprodução da fala ou pensamento de alguém, pensamento esse materializado em uma obra publicada. Nesse caso, no entanto, o próprio grafismo me mostra que é discurso direto, porque se for fala de personagem, vai aparecer um travessão. E ele afirmou, 2 pontos, linha de baixo, travessão, não sairei com os amigos da faculdade. E quando é uma citação, aparece entre aspas. Aristóteles afirmou, 2 pontos, aspas, a virtude está no meio, aspas. Então, quando é discurso direto, a gente não tem dificuldade de identificar, porque graficamente já vem indicado. Agora, quando aparecem 2 pontos e não há nenhum grafismo, nem travessão, nem aspas, eita, é terror geral, porque as pessoas acham, meu Deus, por que os 2 pontos apareceram? Calma, é simplesmente outra utilização. Estamos usando os 2 pontos para introduzir uma explicação ou esclarecimento que veio ao final da frase. Acompanhe aí comigo. Os 2 pontos, portanto, servem justamente para indicar essas explicações ou esclarecimentos. É possível também introduzir conclusão, mas já adianto logo, é muito raro. Normalmente isso acontece quando você tem as explicações ou esclarecimentos ao final da frase. A pontuação típica para isso são justamente os 2 pontos. Mas vale lembrar, se você quiser destacar, chamar a atenção para aquela explicação ou esclarecimento, você pode usar travessão e até mesmo pode usar vírgula, se você quiser simplesmente separar a explicação que veio ao final do restante da frase. Vale lembrar, no entanto, que a vírgula você não deve utilizar antes de enumeração, porque dentro da enumeração já haverá vírgulas. Se você puser uma outra vírgula antes da enumeração, você pode gerar confusão. Então, eis aí mais um princípio de utilização de pontuação para você. Quando você tem explicações e esclarecimentos ao final da frase, você pode introduzir por 2 pontos, travessão e vírgula. A vírgula só não pode ser utilizada antes de enumeração. Vamos ver o exemplo? Olha aí, ó. Tem um sonho. Veja que a frase por si já está perfeita. Sujeito oculto eu, verbo tenho, quem tem algo. Tem o quê? Um sonho, tá aí o complemento lindão. A frase está estruturalmente perfeita, só que agora você ficou curioso. Sonho? Que sonho? Para esclarecer qual é o sonho, coloco 2 pontos. Vou introduzir o esclarecimento agora. Olha aí, paz. Então, veja que não precisa, algumas pessoas acham que 2 pontos é sempre para enumeração. Não precisa. Basta que seja uma explicação que veio ao final da frase. Pode ser uma palavra, expressão, até mesmo uma oração. E entre as possibilidades, existe a possibilidade de você utilizar uma enumeração para explicar o antecedente. Agora, não é algo obrigatório não, viu? Ah, porque 2 pontos é sempre a enumeração. Não.
Pode ser prenumeração também, mas pode ser para qualquer outra expressão explicativa que eu coloque lá. Então veja que aí eu utilizei paz, mas eu poderia também utilizar uma expressão, paz entre os povos. Tem um sonho que todos vivem em paz, está vendo? Agora é uma oração. Ou ainda, paz, amor, saúde. E aqui convém realçar essas expressões que aqui apareceram ao final, tudo isso aqui, gente, isso aqui é aposto. É um esclarecimento posto acerca do antecedente. Então, paz é aposto, paz entre os povos é aposto, que todos vivem em paz é aposto, paz, amor, saúde é aposto. Ou seja, é um esclarecimento posto acerca do antecedente sonho. Portanto, aposto. E aí, se você quiser, pode usar também travessão, sem nenhum problema. E até mesmo utilizar vírgula. A vírgula eu só não posso utilizar antes da enumeração paz, amor, saúde, justamente para não gerar confusão. Mas saiba, seja com dois pontos, travessão ou vírgula, esses esclarecimentos que vêm ao final da frase são apostos, beleza? Agora, o que a gente tem que verificar é se no nosso contexto aqui, efetivamente, essa vírgula que aqui está introduzindo uma explicação. Lembrando, a explicação é um acréscimo de informação que se coloca ao final. Temos uma situação de explicação ou não? Se for o caso, dê pausa e verifique. E aí, verificou? Muito bem. Acompanhe comigo aqui. Eu apertei assim para ficar um pouco mais fácil de a gente enxergar. O que o item está sugerindo é que a gente reescreva desta maneira aqui, ó, colocando justamente os dois pontos antes de alimentos e ajustando a inicial maiúscula. Bom, para que isso ocorra, há necessidade de eu ter uma relação de explicação ao final. Um acréscimo de informação que reforça o que eu já estava falando anteriormente. E veja que é basicamente isso que está acontecendo. Ó. Há razões biológicas, culturais, sociais, estou lendo lá em cima. Há razões biológicas, culturais, sociais e ambientais que explicam por que se deve embasar a alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados e de origem predominantemente vegetal. O que eu estou dizendo aqui? Aliás, o que o autor do texto está dizendo aqui? Que a alimentação ela deve ser predominantemente focada em alimentos de origem vegetal. Não é isso? Estou então defendendo a alimentação com vegetais. Continuo. No que se refere a razões biológicas e culturais, observa-se que tais alimentos, os alimentos de origem vegetal, variam amplamente quanto à quantidade de energia ou calorias por grama e a quantidade de nutrientes por calorias. Tá vendo que até aí eu estou falando bem, eu estou defendendo a alimentação baseada em vegetais? Pois é, agora que vem o ponto que se sugere transformar em dois pontos. Então, até aí eu estou falando bem da alimentação baseada em vegetais, estou defendendo a alimentação, defendendo aí os vegetais. E agora, olha o que vem na sequência. Alimentos de origem animal são boas fontes de proteína e da maioria das vitaminas minerais de que necessita o indivíduo, mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis, características que podem favorecer o risco de doenças crônicas. Veja que o autor reconhece que os alimentos de origem animal são boas fontes, mas ele fala, olha, não contém fibra, tem muita caloria e pode causar até doença, aumenta o risco aí de causar doença. Ou seja, quando ele fala isso, ele está falando mal dos alimentos de origem animal, ele reconhece que existe algo bom, mas é como se ele dissesse nas entrelinhas, ó, no final das contas, os de origem vegetal de fato são melhores. Ou seja, efetivamente foi um acréscimo de informação que apoia o que eu já havia dito anteriormente, o que caracteriza de fato uma explicação e me permite colocar aqueles dois pontos lá sem nenhum problema. Ou seja, o item está certinho. Foi um trambolho que apareceu aí, mas de fato está certo, posso efetivamente usar os dois pontos, porque a informação que vem na sequência é um acréscimo, justamente uma explicação, um esclarecimento, é mais um motivo para a gente preferir alimentos de origem vegetal, de origem animal, até que tem características boas, mas no final das contas eles trazem certo risco para a nossa saúde, portanto os vegetais de fato são melhores. E finalmente, para a gente fechar, o último item, 26. No trecho fica uma sensação de estranheza, de dúvida, de incompreensão. As vírgulas separam termos que exercem a mesma função sintática. Eis aí, podemos olhar para ela em diversos planos e profundidades e sempre fica uma sensação de estranheza, de dúvida, de incompreensão. E o item está dizendo que essas vírgulas aí separam termos de mesma função sintática. É isso mesmo?
dê pausa e verifique. E aí? Bom, eu sei que você olhou para aí e pensou, aqui parece que é uma enumeração, né? De fato, é uma enumeração. Uma sensação de estranheza, de dúvida, de incompreensão. O que você deve guardar é o seguinte, sempre que você tiver termos de uma enumeração, termos de uma enumeração sempre terão a mesma natureza gramatical, ou seja, eles sempre vão se apresentar da mesma forma. Observe aqui que você tem preposição e substantivo. Preposição, ó, de estranheza, de dúvida, de incompreensão. Ou seja, você tem preposição, substantivo, preposição, substantivo, preposição, substantivo. Tá vendo? É a mesma natureza morfológica e também a mesma natureza sintática. Ou seja, o que eu estou dizendo para você é que termos de enumeração sempre vão exercer a mesma função sintática. Você pode até nem saber qual é a função sintática, mas você pode ter certeza que é a mesma função sintática. E vale ainda acrescentar, termos de enumeração são termos coordenados entre si. Essas três expressões são expressões sinônimas. Todas as vezes que você esbarrar em uma enumeração, saiba, essas três coisinhas aqui podem ser indagadas pelo examinador. Tudo vai depender, no caso, do nível de complexidade que o examinador vai querer imprimir a questão. Se o examinador dissesse que as vírgulas separam termos de enumeração, todo mundo acertaria. Se eu digo, no entanto, que as vírgulas separam termos de mesma função sintática, aí já o candidato já vai ficar um pouco na dúvida, vai achar que precisa fazer análise sintática e tal. Não precisa fazer análise sintática. Se é numeração, sempre é a mesma função sintática. Agora, se o examinador dissesse que essas vírgulas separam termos coordenados entre si, aí ele induziria candidato a errar. Porque quando se fala em coordenação, a gente pensa em quê? Em orações coordenadas. Só que aí você não tem oração. Quando você fala de estranheza, de dúvida, de incompreensão, isso não é oração, não é verbo que você tem aí. Aí você pensa, coisa ridícula, nada de coordenação aqui, isso não é oração coordenada? Não, é coordenação sim. Os termos de enumeração também são termos coordenados entre si, tá? Então, essa é a última dica que eu deixo aí para você. Procure guardar isso aí. Todas as vezes que você tiver termos de enumeração, são termos que exercem a mesma função sintática e são termos coordenados entre si. Muito bem, com isso então encerramos aí o item. Tá certo, de fato são termos de mesma natureza, mesma função sintática, né? Vou até sair da frente aqui para a gente visualizar ali o comando, né? Então exerce a mesma função sintática, o item então está certinho. E com isso nós encerramos essa parte aqui pertinente à sintaxe e pontuação. Espero que aí tenhamos recordado direitinho aí para que você, no caso, veja que a pontuação não é bicho de sete cabeças. Poderia até ter sido até agora, mas veja então que para a prova você tem que pensar de maneira mais organizada e objetiva. E com isso você com certeza vai ter um desempenho bem melhor nessa parte de pontuação. Fique por aqui, mas a gente ainda vai ver mais vídeos aí com exercícios de revisão, tá? Vejo você no próximo vídeo. Até lá!